Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E a aula hoje é sobre a homocisteína alta ou baixa e o que fazer com ela. Ou seja, hoje a gente vai falar não só sobre como baixar a homocisteína quando ela está alta, mas também o que é preciso fazer para aumentar a homocisteína quando ela está excessivamente baixa. Vocês descobriram que isso pode levar a alguns problemas. Então vamos lá. Primeira coisa importante a responder é o que é a homocisteína. Então vamos para a explicação da homocisteína. Ela é um aminoácido sulfurado que não faz parte das proteínas. Ou seja, a homocisteína é um aminoácido, assim como outros aminoácidos são. Vocês sabem que geralmente aminoácidos são pedaços das proteínas. A homocisteína não faz parte das proteínas, mas ela é um aminoácido. E outra coisa é que a homocisteína é um produto derivado de uma molécula chamada SAMe. E nós precisamos do SAMe para um conjunto de ações fundamentais do nosso organismo que a gente chama de metilação. Então, metilação é usar o SAMe para incorporar átomos de carbono a diferentes moléculas. O SAMe vem da metionina e sempre que você usa o SAMe, você acaba produzindo homocisteína que deve ser eliminada. Não deve haver acúmulo de homocisteína, porque a homocisteína pode ser tóxica. Ela pode ser tóxica para os vasos sanguíneos, pode ser tóxica para as mitocôndrias e por aí vai. Pode gerar inflamação, ou seja, não deve haver acúmulo de homocisteína, tá? Então, o que tem que acontecer? A homocisteína tem que ser ou transformada de volta em metionina, como a gente disse, o SAMe vem da metionina, aí você metila ou você adiciona um átomo de carbono a diferentes moléculas, ele acaba virando homocisteína, e essa homocisteína ela pode ser transformada de novo em metionina, ou ela pode, por outro lado, ser transformada em outros aminoácidos sulfurados ou que têm enxofre, como, por exemplo, a taurina, a cisteína e a glutationa, tá? Ou seja, a homocisteína é um intermediário importante para formar glutationa, taurina, o H2S, que é um gasotransmissor, né, que é um gás, na verdade, com uma importância fundamental para a nossa saúde, e a homocisteína também é importante para formar metionina, que pode ser usada em proteínas, ou pode, de novo, formar mais SAMe. Então, vamos lá. E quais as consequências negativas de você ter uma homocisteína alta? Você pode ter relação com doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, com AVC, com infarto agudo do miocárdio, com tromboses arteriais e venosas, com abortos espontâneos, com câncer, com pré-eclâmpsia nas grávidas, com defeitos congênitos nos bebês, com doença inflamatória intestinal, com depressão e muito mais. Ou seja, uma homocisteína alta aumenta o risco de doenças. Vamos lá. Agora, o que causa uma homocisteína alta? A homocisteína pode estar alta por diversos fatores, frequentemente deficiência de vitaminas e nutrientes, como, por exemplo, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, que é a cobalamina, né, que a gente usa muito a metilcobalamina, vitamina B9, que é o folato, né, que a gente usa muito metilfolato, colina, betaína e metionina. Vale citar também a importância do magnésio e do zinco para rebaixamento da homocisteína. Deficiências desses nutrientes tendem a aumentar a homocisteína. E existem mutações, a principal é do MTHFR, que é o gene que produz o metilfolato, tá? Ou seja, são muito frequentes essas mutações. Essas mutações costumam cursar com aumento de homocisteína, porque você não consegue transformar a homocisteína eficientemente de volta à metionina. Nesse caso, há um acúmulo de homocisteína, tá? Frequentemente, nesses casos, é importante uma suplementação não excessiva de metilfolato, justamente, não vale outro tipo ou então ácido folínico, né? Mas vamos falar aqui do metilfolato, não vale ácido fólico genérico, tá? Justamente como uma forma de você aumentar logo essa via do metilfolato, tá? E você pode ter outras causas também de homocisteína alta, né? Como, por exemplo, inflamação, problemas renais, desidratação. Vamos lá. Vamos falar agora sobre valores de referência laboratorial. Quando você abre alguns laboratórios, você vê valores de referência extremamente amplos para a homocisteína, frequentemente entre 5 e 16. Na verdade, acima de 12 eu já considero muito alto. Abaixo de 6 nós já consideramos homocisteína baixa.
e a gente considera como padrão ouro uma homocisteína entre 6 e 7. Nem sempre se consegue essa perfeição, mas uma homocisteína entre 6 e 7 seria assim maravilhosa. Algumas pessoas consideram a homocisteína baixa abaixo de 5, outras consideram abaixo de 6. Se a homocisteína está abaixo de 6, geralmente eu tento aumentar a homocisteína e a gente vai falar mais para frente. Valores ideais, como eu disse, abaixo de 7. Entre 6 e 7 seria o mundo perfeito. Vamos lá, agora falando um pouquinho sobre metilação, que é justamente o uso do SAMe para marcar diversas moléculas e que o produto disso é a homocisteína que tem que ser liberada. Então, geralmente, quando a pessoa tem um problema de homocisteína, ela tem um problema de metilação. Vamos lá, e o que é metilação? Vamos explicar de uma forma mais simplificada. Vamos lá. Sempre que você tem uma molécula de carbono, uma molécula orgânica típica, tipo um carboidrato, uma gordura, uma proteína, muito frequentemente essas moléculas têm um número par de carbonos. E elas vão sendo quebradas até formar vários pequenos blocos de 2 carbonos chamados grupos acetil. Acetil tem 2 carbonos. E, eventualmente, essas moléculas podem ser metabolizadas, né? Os acetis, né? Entram na mitocôndria e são queimadas lá, ou elas podem ser reconvertidas em moléculas maiores. Imagina que cada acetil formaria como um pedaço de Lego que vão sendo combinados para produzir diversas moléculas orgânicas num processo anabólico. Só que, eventualmente, uma molécula dessa precisa ter um número ímpar. Como é que você faz para você transformar uma molécula dessa que você está sintetizando num número ímpar? De carbonos. Você adiciona um carbono. Um carbono, que na verdade é um carbono com alguns átomos de hidrogênio de 3, a gente chama de grupo metil. Então, você forma as moléculas orgânicas a partir de vários bloquinhos de Lego de 2 carbonos, que são os grupos acetil, e eventualmente, quando você precisa de um carbono a mais, você usa os grupos metil. Então é isso, metilação. Metilação serve justamente para você incluir números carbonos únicos em moléculas que essencialmente foram construídas a partir de blocos de 2 carbonos. Eles servem também como uma bandeirinha que sinaliza se um gene, por exemplo, pode funcionar ou não, se um hormônio deve ser encaminhado para a eliminação, para a detoxificação, se uma substância tóxica deve ser encaminhada para a detoxificação, para a eliminação, se um neurotransmissor cerebral deve ser eliminado, captado ou deve ser mantido. Tudo isso é regulado também por essas bandeirinhas de um carbono chamada metilação. Quem oferece essas bandeirinhas, esses átomos de um carbono, é o SAMe. Tá? Então vamos lá. Outra coisa importante, como a gente já disse, o SAMe é feito a partir da metionina, então para produzir SAMe você precisa de metionina. E para você produzir SAMe você também precisa de energia, de ATP. Isso é importante também. Quando você está em restrição calórica, você não produz SAMe. Como você não metila. Como você não metila, você não acumula homocisteína. Então, a gente já pode imaginar que um excesso de calorias pode também aumentar a homocisteína, tá? Obesidade, por exemplo. Vamos lá. Como eu disse, os grupos metis funcionam como bandeirinhas, servindo para ativar ou inativar hormônios, neurotransmissores, genes, substâncias tóxicas e por aí vai, medicamentos e por aí vai. Vamos lá? Vamos falar mais um pouquinho sobre as funções da homocisteína. A homocisteína serve como um reservatório de metionina que é necessária para formar proteínas e para formar mais SAMe. Então, se você tem um pool de homocisteína, aquele pool, grande parte dele está sempre voltando para formar metionina. E uma outra parte dele está sendo usado para formar cisteína, H2S, taurina, glutationa e por aí vai. Tá? E lembrando que esses aminoácidos sulfurados são muito importantes. Por quê? Porque o enxofre, frequentemente, ele forma um sítio ativo dentro de diversas proteínas. Esse sítio ativo, né, ele facilmente se torna negativo e favorece a interação com diferentes moléculas. Tá? Vamos lá, voltando a mais um slide aqui falando sobre como o excesso de homocisteína pode ser prejudicial. Tá? Vamos lá, primeiramente lembrando que a homocisteína pode se combinar com diferentes proteínas, formando uma coisa que é chamada homocisteinização. Da mesma forma que você tem a glicação, que é
que é a ligação não enzimática de glicose a proteínas, levando a envelhecimento precoce, doença coronária, por aí vai. Você também tem a incorporação da homocisteína a diferentes proteínas, formando, no caso, a proteína acha que a homocisteína é uma metionina e incorpora, essas proteínas se tornam tóxicas, podendo aumentar risco de autoimunidade, inflamação e por aí vai, tá? Outra coisa, se a homocisteína está alta, é muito possível que haja deficiência de vitamina B2, de vitamina B6, B9, B12, betaína, colina. Ou seja, uma homocisteína alta pode ser prejudicial por refletir uma deficiência de nutrientes. Outra coisa, pode haver uma mutação. Se você tem uma homocisteína alta, não são pequenas as chances de você ser homozigoto ou heterozigoto para diferentes mutações do gene MTHFR ou de outros genes, tá? Que tem consequências também para a saúde, tá? Outra coisa, se você tem uma homocisteína alta, pode ser que você esteja desidratado, pode ser que você esteja inflamado, pode ser que você tenha disfunções dos rins, pode ser que você esteja sendo intoxicado com isso, usando mais do que deveria do seu SAMe e produzindo mais homocisteína. Pode ser que você esteja usando doses excessivas, por exemplo, de vitamina B3, que consome muito SAMe, de hormônios, etc. Tá? Como a gente já falou, os rins. Então, uma homocisteína alta pode refletir diversos problemas que têm que ser olhados caso a caso, e é importante, por isso, então, refletir que não basta apenas tomar uma vitamina, o ideal é você olhar para todo o seu sistema. Hidratação, inflamação, composição corporal, consumo de energia, consumo de proteína, controle por laboratório de níveis de vitaminas como vitamina B9 e B12 e por aí vai. Dosagem do gene, né? Mensuração do gene, ver se tem um gene, né? Vamos lá. E como a homocisteína baixa pode ser prejudicial? Vamos lá. Primeiramente, se você tem uma homocisteína baixa, você tem um baixo reservatório de homocisteína para formar metionina e principalmente para formar glutationa, taurina e H2S, que são fundamentais para a vida, tá? A glutationa é o principal antioxidante celular, a taurina é um antioxidante muito importante, estabilizador de membranas, e o H2S, como a gente falou, é um gasotransmissor, assim como o monóxido de carbono e o óxido nítrico. Não existe vida no planeta Terra, inclusive nossa, sem o H2S, tá? E vamos lá, agora vamos para a parte prática. Como baixar a homocisteína? Essa é a parte mais importante da aula, tá? Então vamos lá. Para você baixar a homocisteína, a primeira coisa é que você tem que reforçar as vias de eliminação da homocisteína. E quais são as vias de eliminação da homocisteína? Primeira via é a via do metilfolato metilcobalamina, tá? Ou seja, a dobradinha metilfolato metilcobalamina é fundamental para transformar a homocisteína de volta em metionina, baixando a homocisteína. Essa via está em praticamente todas as células do corpo. A segunda via importante, que é concentrada nos rins e no fígado, é a via da colina-betaína. Na verdade, o mais importante aqui é a betaína, que é produzida a partir da colina. A colina serve como uma fonte de betaína no caso, tá? Eu acho importante a suplementação das duas. Essa via é uma via alternativa e ela é concentrada no fígado e nos rins, não está, por exemplo, no cérebro. Ainda assim, quando você tem essa via reforçada, você vai consumir menos metilfolato no fígado e no rim, e assim vai sobrar mais metilfolato e mais metilcobalamina para as demais células. A terceira via é a via da transsulfuração, que é responsável por pegar o enxofre da homocisteína e adicionar a outros aminoácidos, formando, como a gente falou, a taurina e a glutationa. Mais um passo é a desinflamação. Quando você está inflamado, você acaba consumindo muito SAMe e produzindo muita homocisteína. A próxima via é da hidratação. Se você está desidratado, você tende a aumentar o hematócrito e também aumentar a homocisteína, tá? Então, hidratando-se, você diminui a homocisteína, além de melhorar o funcionamento dos rins e do fígado, que são importantíssimos para a eliminação da homocisteína, tá? E outra coisa é aliviar o sistema de metilação. A maior parte da demanda por metilação, da demanda por SAMe no ser humano, vem da necessidade de se produzir pelo corpo creatina e de se produzir fosfatidilcolina. Ou seja, você suplementando fosfatidilcolina e suplementando creatina, há uma tendência a se usar menos SAMe e, portanto, a acumular menos homocisteína. Além disso, eliminar plásticos
é uma outra alternativa, inclusive doses altas de vitamina B3 também aumentam a homocisteína, então cuidado com doses elevadas de vitamina B3. Vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre a via do metilfolato, metilcobalamina, ela é a principal forma de transformar a homocisteína em metionina. E você faz isso adicionando o grupo metil do metilfolato. Então, metilfolato doa um carbono que vai para a homocisteína formar a metionina. E para isso é necessária a vitamina B12. O que acontece é que o metilfolato, ele adiciona o metil à cobalamina, formando a metilcobalamina. E é a metilcobalamina que vai adicionar o metil depois para a homocisteína, formando a metionina. É um pouquinho complicado isso, é importante entender que o metilfolato e a metilcobalamina, que é a vitamina B9 e a vitamina B12, são ambas necessárias para reduzir a homocisteína e agem juntas, tá? Como a gente falou, essa via está presente em diversos tecidos, como o cérebro, rins e fígado, e a lição de casa é que não deve faltar nem vitamina B12 nem metilfolato. Vamos lá. Importante falar das mutações do gene MTHFR, tá? A principal se chama C677T, ela é mais severa, e uma coisa interessante é que ela, na verdade, um dos cofatores dessa enzima é a riboflavina ou vitamina B2. E essa mutação confere a essa enzima, na verdade, o estado de alta resistência à riboflavina. E essa alta resistência à riboflavina ela pode ser diminuída com altas doses de vitamina B2 ou riboflavina. Então, se você tem essa mutação, é muito recomendável que você suplemente com riboflavina ou vitamina B2, isso aí vai baixar a sua homocisteína. Eu, na prática, a princípio, eu nem peço a dosagem genética, se a homocisteína está alta, eu já começo a suplementação de riboflavina, que essa daí é a mutação mais frequente, e a riboflavina sempre vai ajudar mais ou menos. A outra mutação presente é a A129.8C, essas duas são as mais comuns, ela é menos severa e não responde tanto à vitamina B2. As duas mutações são extremamente comuns. É comum, inclusive, que algumas pessoas tenham os dois. Você sabe que cada mutação dessa pode estar presente em um ou dois genes. Quando está presente em um e o outro gene é normal, a gente chama de heterozigoto. Quando está presente nos dois, a gente chama de homozigoto. E nós temos também os duplo heterozigotos, onde a pessoa tem uma mutação C677T e uma mutação A1298C. Ou seja, pode haver também duplo heterozigotos que tenham as duas mutações, podem haver heterozigotos que tenham uma mutação ou outra e tem homozigotos sem mutação nenhuma. No Brasil, na minha experiência, a maior parte das pessoas são heterozigotas. E nós temos muitas pessoas aqui no Brasil homozigotos também para C677T. Frequentemente, essas pessoas chegam ao consultório com valores de homocisteína acima de 100, deprimidas, com inação, com dificuldade de tomar atitudes na vida, com doenças, perturbações metabólicas, e com a suplementação das vitaminas, e principalmente da vitamina B2, a vida dessas pessoas muda muito rápido. Frequentemente são pessoas que já passaram por antidepressivos sem melhora, e justamente quando você corrige esses desequilíbrios bioquímicos, a vida dessas pessoas muda da água para o vinho em pouco tempo. Tá? Falando um pouquinho sobre exames laboratoriais, vamos falar aqui sobre níveis ideais. Os níveis ideais de ácido fólico, de folato, né? Eles estão entre 15 e 20 nanogramas por ml, acima de 10 é aceitável, abaixo de 10 eu considero inaceitável. Mas eu recomendo que faça uma suplementação para tentar chegar entre 15 e 20 nanogramas por ml. A vitamina B12 a gente recomenda entre 600 e 1.000 picogramas por ml. E na dúvida, se a vitamina B12 estiver ruim e você não estiver conseguindo resolver, pode ser que haja uma deficiência funcional da vitamina B12 e nesse caso tem que ser medido o ácido metilmalônico no sangue ou na urina. Tá? É interessante, embora eu não faça sempre nos meus pacientes, porque a gente consegue... Vocês vão aprender, com as dicas que vocês vão aprender aqui, vocês vão conseguir resolver a homocisteína alta e problemas de metilação, olhando os exames laboratoriais, essas faixas de referência, e fazendo a suplementação sem uma dependência tão grande da genotipagem. Ainda assim, a genotipagem é interessante quando não se consegue resolver esses problemas, inclusive porque pode ter outros genes. Tá? E lembrando também que para você sintetizar o metilfolato, você precisa de zinco, magnésio e de vitamina B6. Por isso, eu acho também, além desses nutrientes, a suplementação do metilfolato sempre fundamental para quem tem problemas de metilação e homocisteína alta.
Vamos lá. Falando agora sobre a via da colina e da betaína, ela é uma via de transformação alternativa da homocisteína em metionina, e ela está nos rins e principalmente no fígado, tá? Quando que ela se torna mais importante? Quando falta metilfolato e vitamina B12, essa via começa a se tornar a principal via para produzir a metionina a partir da homocisteína, tá? E quando ela está a todo vapor funcionando bem, ou seja, quando não falta colina e betaína, ela permite que sobre mais metilfolato e metilcobalamina para os outros tecidos, como glândulas, cérebro e etc, tá? Lembrando também que quem oferece o grupo metil para a homocisteína é a betaína, portanto, a betaína é mais importante, tá? Pode ser usada 1.000 a 2.000 miligramas de betaína por dia com extrema segurança, tá bom? E ela vai ser uma reconstituidora de SAMe, tá? Falando agora sobre a via da transsulfuração, a homocisteína, como a gente disse, pode ser transformada em cisteína, glutationa, taurina, em compostos sulfurados como o H2S, tá? A principal enzima, não precisa de decorar isso, tá? Dessa via, cistationina beta-sintase, tá? Que é dependente de vitamina B6. O que vocês têm que saber é que ela é dependente de vitamina B6 e que o molibdênio também é importante. Então, esses dois nutrientes aceleram a via da transsulfuração e, acelerando essa via, não só baixam a produção a quantidade de homocisteína, como aumentam a produção de taurina, glutationa e por aí vai. Níveis ideais de vitamina B6 entre 20 e 50. Tá? A gente não dosa o molibdênio de rotina. Agora vamos falar sobre balas de prata para baixar a homocisteína, coisas que pouca gente fala. Uma é a suplementação de fosfatidilcolina. Grande parte da demanda de SAMe vem da necessidade de produzir a fosfatidilcolina, por exemplo, para membranas de neurônios, coração, músculos, etc. Tá? O fosfatidilcolina está no ovo, fosfatidilcolina está na gema do ovo, principalmente. Ela está nos peixes gordos e frutos do mar, tá? Está nas gorduras boas, na lecitina, tá? Lecitina de soja não serve para baixar a homocisteína, porque ela tem muito fosfatidiletanolamina, que na verdade acaba consumindo grupos metil. Ou seja, na verdade a lecitina de soja não serve, mas a fosfatidilcolina está nos alimentos. Você tendo fosfatidilcolina o suficiente, você reduz a demanda por metilação. Tá? A creatina é a principal, a maior parte da nossa metilação, do nosso consumo de SAMe, né, é usado para fosfatidilcolina e para creatina, ou seja, suplementar com 5 gramas de creatina ao dia diminui a demanda por SAMe, e ao diminuir a demanda e utilização do SAMe, também baixa a homocisteína. Então, suplementar fosfatidilcolina pode ser 500 miligramas por dia, e suplementar a creatina pode ser 5 gramas por dia. Tomar cuidado com, como eu disse, a exposição excessiva a produtos plásticos e a doses elevadas de vitamina B3. Agora, vamos para alguns passos práticos para você baixar a homocisteína. Primeiro, fazer o exame de sangue e checar a vitamina B12. Se a vitamina B12 estiver abaixo de 600 picogramas por ml, você vai reforçar a dieta. Como é que você vai reforçar a dieta? 100 gramas de um desses alimentos: carne vermelha, carne branca, laticínios ou shiitake, em cada refeição, 3 refeições por dia. Assim você supera as suas necessidades básicas de vitamina B12 e consegue subir a sua vitamina B12 com o tempo. Não adianta comer toda a vitamina B12 que você precisa numa refeição só, que você vai superar a sua capacidade de absorção. Não adianta comer demais também, que vai superar a sua capacidade de absorção da vitamina B12. Então é importante que haja disciplina. 100 gramas de um desses alimentos em cada refeição, ou 100 a 150 gramas de fígado por semana. Tem muita vitamina B12 no fígado, ou seja, você comer um fígado de 100 gramas, você vai estar jogando muita vitamina B12 fora. Então, se você puder comer vários pequenos pedaços ao longo da semana, você vai ter uma fonte de vitamina B12 maravilhosa que vai suprir as suas necessidades, tá? Sem se preocupar tanto em se disciplinar com o resto, tá? E outra dica é a levedura nutricional enriquecida com vitamina B12, uma das marcas é a Anal, e vocês podem comprar, tá? Incluir nas refeições para chegar naquela meta de vitamina B12, caso você não consiga comer em toda a refeição carne, ou laticínio ou shiitake, tá? Mais passos práticos: observar, além da vitamina B12, que deve estar entre 600 e 1.000, a vitamina B9, que é o folato, tá? E ele não deve estar, como a gente disse, nunca abaixo de 10, e de preferência entre 15 e 20.
Vocês vão aumentar a ingestão de verduras, de fígado e de legumes. Espinafre tem muito metilfolato, beterraba tem muito metilfolato. E se tiver a mutação do gene MTHFR, nesse caso eu acho interessante que também se suplemente de forma habitual o metilfolato como suplemento, tá bom? Então vamos lá. Próximo passo, aumentar a ingestão na dieta de colina e betaína. Você pode consumir 5 gemas de ovo ao dia, você vai ter o suficiente de colina, mas se tiver a mutação, né, você pode, inclusive, dobrar essa quantidade de ovos. Outra coisa, você pode consumir, por exemplo, 100 gramas de espinafre ou 100 gramas de beterraba, equivalem a uma gema de ovo. Haja vegetal, é mais fácil investir no ovo, tá? Um bife de fígado também vai equivaler a uma gema do ovo, mas se você comer vários pequenos pedaços pela semana, vai valer muito mais do que uma gema do ovo. Ou seja, ele tem tanta vitamina B12 que não adianta. A gema do ovo, tanta colina. Na verdade, com a colina nem tanto, né? Ainda assim, eu acho que é importante que a colina esteja na dieta diariamente, né? Por causa da vitamina B12. Mas o fígado pode ser usado como fonte única de colina, sim. Tá? Eu troquei as bolas aqui. Tá? Como a gente falou, caso você tenha deficiências, caso você tenha mutação do gene MTHFR, é importante o aumento do consumo de colina e betaína, né? Aí, frequentemente, a gente recorre à suplementação. Vamos lá. É importante também aumentar a ingestão de vitamina B6 e B2. Elas estão em comida de verdade, como legumes, verduras, ovos, carnes, tá? Ainda assim, frequentemente é interessante a suplementação dessas vitaminas. A forma ativa da vitamina B6 é o piridoxal fosfato, e a riboflavina pode ser suplementada como riboflavina, ou também na sua forma ativa, riboflavina 5-fosfato. Tá? Agora, falando sobre suplementação, eu sempre prefiro a metilcobalamina, porque ela já vem metilada, e por ela ser uma forma ativa e menos tóxica que a cianocobalamina. Tá? Existe um efeito colateral raro, não é tão raro assim, mas não é muito comum, de todas as formas de vitamina B12, que é o surgimento de acnes. Frequentemente são acnes bastante purulentas e bastante persistentes, tá? Ou seja, começou a suplementar a vitamina B12, começou a aparecer acne, porque se continuar a suplementação, a acne pode piorar, tá? Uma das formas é você fazer pastilhas sublinguais, né? Aí você faz pastilhas de 1 miligrama e dissolve debaixo da língua ao acordar antes de dormir por 60 dias, depois você dosa a vitamina B12. Se ela tiver acima de 600, é que houve acúmulo suficiente no fígado e você pode repetir isso anualmente, sempre que a sua vitamina B12 cair abaixo de 600. Eu gosto em clínica de já na primeira admissão, fazer também uma injeção de vitamina B12 e depois partir para sublingual. Assim a gente consegue subir os níveis mais rápido e ao mesmo tempo saturar melhor o fígado com a forma oral. Se surgir acne, parar. A próxima é a vitamina B9. Sempre que a vitamina B9 está abaixo de 15, eu incluo em algum manipulado, além de orientar ao aumento da ingestão de verdura, fígado e legumes. Tá? Se houver a mutação do gene MTHFR, é fortemente aconselhada que seja feita a suplementação do folato, tá? Da vitamina B9, mas você não precisa de fazer doses mais elevadas porque tem a mutação. Basta suprir as necessidades diárias, que vão entre 400 e 600 microgramas de metilfolato por dia, tá? Eu sugiro uma dose de 300 microgramas de metilfolato com cada refeição, tá? Vamos lá. Você vai aumentar a ingestão também, nesses casos de vitamina B2 e B6, do zinco e do magnésio. Comida de verdade tem esses nutrientes, tá? Legumes, verduras, ovos e carnes. Então, basicamente, quem come comida de verdade tem mais facilidade de baixar a homocisteína, tá? Aqui eu vou deixar também algumas sugestões de fórmulas que podem ser feitas em farmácia de manipulação para ajudar com o controle da homocisteína. Essa primeira fórmula ela tem magnésio, zinco, vitamina B12 na forma de B6 na forma de piridoxalfosfato e vitamina B2 na forma de riboflavina. Poderia ser riboflavina 5-fosfato na mesma dose, mas nem toda farmácia de manipulação tem a riboflavina 5-fosfato, tá? Geralmente eu boto quantas cápsulas vão ser enviadas, né? No caso 120, porque 2 cápsulas por dia vai dar para 60 dias. Poderiam ser 180 cápsulas se fossem 3 meses. Uma cápsula com café da manhã e um almoço. Eu não costumo suplementar
vitamina B6 e, de forma geral, vitaminas do complexo B à noite, porque elas aumentam muito a produção de neurotransmissores como dopamina, acetilcolina. Isso pode prejudicar o sono e gerar sonhos muito loucos. Tá? Aqui uma sugestão de fórmula com betaína, com creatina, com colina e NAC. O NAC é outra bala de prata que ajuda a baixar a homocisteína. Então vamos lá, betaína base, não é betaína HCl, pelo amor de Deus, tá? Que muitas farmácias fazem. 120 doses, uma dose 1 ou 2 vezes por dia. Então, por exemplo, tomar betaína com o almoço e o jantar, ou apenas com um jantar, entende? 2.000 miligramas por dia é uma aposta mais segura, tá? Principalmente se a homocisteína estiver muito alta. Fosfatidilcolina é cara, esse que é o problema, mas ela pode ser suplementada, 250 miligramas com café da manhã e com almoço, uma dose sugerida. Creatina, a dose mínima para baixar a homocisteína é de 5 gramas por dia, então a minha sugestão são 3 gramas 2 vezes ao dia. E a N-acetilcisteína, ou acetilcisteína ONAC, tomar uma dose 2 vezes ao dia com as refeições, tá? Isso aí geralmente baixa a homocisteína quando ela está alta, e o legal é que também aumenta a homocisteína quando ela está baixa. Tá? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre níveis baixos de homocisteína. Sempre que a homocisteína está abaixo de 6 milimoles por litro, eu indico a suplementação para tentar elevar essa homocisteína e melhorar a produção de cisteína, de taurina, de glutationa, né? E vamos lá. Ou melhorar o estresse oxidativo, que pode estar fazendo com que você desvie muito da homocisteína para a via da transfuração, porque há um consumo aumentado de taurina e glutationa. Tá? E nesse caso a gente sugere a suplementação de metionina, de taurina, de NAC para formar glutationa, da vitamina B6 e do molibdênio. Ou seja, a gente sugere a vitamina B6 e o molibdênio para aumentar a atividade da via da transsulfuração, né? E a gente sugere também a suplementação de taurina, de NAC e de metionina. Segue uma fórmula para aumentar a homocisteína, né? Aqui tem um erro, né? Na verdade, eu vou corrigir para vocês, mas não é a betaína base, é a taurina, 1.000 miligramas, uma dose 2 vezes ao dia, tá? Esse é um erro aqui de digitação meu. Na verdade, é a taurina que tem que ser suplementada, 1.000 miligramas, 1 ou 2 vezes ao dia, tá? Além disso, uma próxima fórmula com metionina, molibdênio e a vitamina B6, que é o piridoxal-fosfato, tá? Essa fórmula também é interessante, como eu disse, sempre com o café da manhã e com o almoço. E a próxima fórmula é a fórmula de NAC, 600 miligramas 2 vezes ao dia. Aqui tem um erro de digitação, na verdade é taurina, eu peço desculpa para vocês, tá? É taurina que tem que ser suplementada, 1.000 miligramas 1 ou 2 vezes ao dia, quando o objetivo é aumentar a homocisteína. Então é isso, espero que tenham gostado da aula, tá dado o recado.